Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 2. Na nossa empreitada nas mensagens para trabalharmos, evidenciarmos na vida dos cristãos o viver prático. A mensagem de hoje traz como título o cristão, modelo de cidadão na sociedade. Evidentemente, nos é cobrado desde crianças, não é? Independente da família a qual pertençamos, que a gente represente bem essa família, é ou não é? Quantas broncas a mamãe não deu na gente, né? Meu filho, não faça isso, o que é que vão dizer de nós? Você fazendo um negócio desse? Na nossa família ninguém faz isso, como é que você faz uma coisa dessa? Ou o pai, meu filho, aqui a gente faz assim, que o costume da família é esse. Ou seja, você precisa já representar bem a tua família, porque você é cobrado nisso, né? Se você trabalha numa determinada instituição, é preciso você honrar, não é, aquela instituição. E dependendo do local onde você trabalhe, de acordo com o teu comportamento, você pode inclusive ser desligado daquela instituição, daquela empresa ou daquele órgão. Dependendo da empresa ou da instituição em que a gente trabalhe e do que a gente vier a praticar, aquela instituição pode nos desligar, nos demitir dela, não é verdade? Olha, você não representou bem a nossa empresa ou esse órgão aqui, essa instituição, e você será punido, né? E levando em conta que a escola cobra isso, o trabalho cobra isso, a família cobra isso, por que na igreja seria diferente, não é verdade? Não é diferente. Na igreja nós temos um padrão de comportamento também, que é exigido daquele que se diz cristão, ou pelo menos daquele que realmente é cristão, porque que se diz cristão quase todo mundo é, né? Mas aquele que é cristão autêntico, um padrão de comportamento que seja condizente com esse Cristo que ele diz servir. Não é verdade? Porque se você representa bem a sua família, e aí de você se não fizer isso bem, a mãe, o pai podem lhe dar uma taca. Se você representa bem a instituição que você trabalha, lá tem uma porção de regras, de normas que você precisa obedecer, precisa respeitar, caso contrário, virão sanções contra você. Por que na igreja a gente esperaria algo diferente, não é verdade? Agora, levando em consideração que a igreja é um organismo regido por amor, por misericórdia e compaixão, desde o seu líder maior, o próprio Senhor Jesus, que é a cabeça da igreja, passando pelos seus líderes menores, os bispos, os presbíteros, os pastores que há entre nós, indo até todos os servos do Senhor que se encontram na igreja dele, todos nós, com um padrão de comportamento também para demonstrar, um conjunto de regras para obedecer, que farão de nós alguém que a sociedade verá e automaticamente vai identificar. Olha, está ali um cristão, olha, está ali um crente de verdade. A gente sabe que na prática não é o que nós temos visto, não é verdade, amados? Infelizmente não é. Era o que gostaríamos de ver, mas não é o que vemos, não. Quantas vezes nós já ouvimos no nosso local de trabalho, ou quantas vezes tivemos que responder a pergunta: ei, fulano é crente, é? Ele é lá da tua igreja, é? E a gente fica assim numa tristeza tão grande de dizer, porque a gente sabe quem é a peça, né? E quantas vezes a gente precisa ouvir de pessoas na rua, no local de trabalho: ei, rapaz,
Aquela criatura lá diz que é crente, olha, pois ser crente igual aquela marmota lá, não dá para mim não. Diga, meu, você tem razão, é por aí mesmo, é impossível ir contra as suas palavras, você tem alguma razão. Só que isso é triste, amados, isso é entristecedor, isso é desanimador, isso é chato. E pior do que triste, desanimador e chato, é o resultado final disso. Então, vamos dedicar especial atenção ao que nós vamos ler nesse pequeno texto hoje, na exposição e na meditação que nós vamos fazer dele. Está aí na primeira epístola de Pedro, o capítulo é o de número 2, a partir do versículo 11. Tá bom? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 até o 17. O texto diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Ele está se dirigindo aí a uns amados, é a primeira palavra do versículo de número 11. Quem são esses amados? Quando ele se refere a esses amados, ele está se referindo a seus irmãos de fé, seus irmãos em Cristo. Tanto a referência não é a qualquer pessoa, não é aos de fora da igreja, quanto ele apresenta um contraste aí no versículo de número 12, quando ele cita aí uns gentios, ou seja, uns de fora da igreja. Aí o termo gentios está sendo citado nesse sentido, não necessariamente falando de não-judeus, mas falando de não crentes no Senhor Jesus. Então, se a palavra é direcionada aos crentes, aos servos do Senhor, então isso que está sendo exigido aqui é exigido apenas desses servos do Senhor, embora nós já comentamos aqui na introdução que toda a sociedade tem satisfações de sua vida a dar ao grupo ao qual pertença, seja a sua família, seja a sua escola, seja seu local de trabalho, seja o time que ele joga, pouco importa, todo mundo tem que dar satisfações ao grupo que pertence, então a igreja muito mais. Mas o que ele vai cobrar aqui, isso que ele vai exortar aqui, está sendo cobrado apenas daqueles que creem no Senhor, daqueles que dizem servir ao Senhor. Agora, com um detalhe, é cobrado apenas desses, mas só que é cobrado mesmo. Não se trata, amados, de uma sugestão. Não se trata, meus queridos, de um pedido, como quem diga, olha, por gentileza, você poderia, quem sabe, de repente, seria bom se você fizesse assim. Não, não é isso. Tanto que a segunda palavra de exortação, daí exorto-vos. Amados, ou seja, meus irmãos da igreja, eu exorto vocês,
Ou seja, há uma determinação, é uma cobrança de um padrão que não dá para esses ouvintes nenhum fator condicional e de maneira nenhuma sugere para quem esteja ouvindo isso aqui uma sugestão ou um pedido de um favor. É uma determinação, uma ordem, é uma exigência. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois. Olha, vamos lá. Peregrinos e forasteiros. Peregrino é aquele que está em viagem, aquele que está peregrinando, aquele que está em trânsito. Ele saiu de um lugar, está indo para outro e se encontra ainda no meio do caminho. Forasteiro é aquele que está pisando numa terra que não é sua. É mais ou menos a situação minha, que estou aqui, mas não sou piauiense. Embora vocês tenham me recebido muito bem, eu sou um brasiliense, um goiano em essência. Então eu sou esse tipo de forasteiro, enquanto esse gentílico. Mas aqui o apóstolo está fazendo uma referência à situação, primeiramente, daqueles crentes no Senhor Jesus que se encontram dispersos pelo mundo grego, mundo greco-romano, longe de sua terra natal, longe, a maioria deles são judeus, embora haja gentios convertidos já nessa igreja, a carta é direcionada a um público judaico. Então, esse povo, além de ser um público judaico, que não está em sua própria terra, ou seja, está morando, ainda que não definitivamente, mas está morando numa terra que não é sua, vivendo no meio de um povo que não são seus compatriotas, faz menção diretamente a essa situação, mas numa outra ótica, a algo, vamos dizer assim, mais profundo ou mais abrangente, que é quando nós vamos ser chamados, nós quem? Aqueles que creem no Senhor Jesus, de forasteiros, de peregrinos, pelo simples fato de estarmos neste mundo. Porque estamos nele, mas não somos dele. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é o céu de glória, a pátria celestial, o céu alcançado, graciosamente dado pelo Senhor para todo aquele que nele crê e viva segundo os seus mandamentos. Amém, amados? Então, vamos entender dessa maneira. Evidentemente que há uma menção deles serem judeus morando no mundo grego, mas também no sentido de servos de Deus, crentes no Senhor Jesus, que já entenderam que receberam do Senhor uma vida nova e que se tornaram filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, e que a pátria real desses agora é o céu e não mais este mundo. Amém, amados? Um contraste disso daí você vai encontrar, por exemplo, em Efésios 2,19, quando Paulo vai dizer lá que assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Ou seja, essa sim é a família verdadeira daquele que se submete ao Senhor e os seus mandamentos. Essa é a família verdadeira à qual nós pertencemos quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém, amados? Então, vamos nos basear nessa fundamentação aí. Então, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes, ou seja, a abandonarem, a abrirem mão, a largarem as paixões carnais. Essas paixões carnais, aqueles desejos físicos, que você vai encontrar, por exemplo, na lista
do fruto, as obras da carne, em contraste com o fruto do Espírito, que você encontra lá em Gálatas capítulo 5. Então, as obras da carne citadas lá em Gálatas 5, 19 a 21, são essas, preste atenção. Quando seguem seus desejos de natureza humana, ou seja, natureza carnal, as obras da carne, que são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Eu li aqui na versão NVT, que tem um bocado de gente que tem aí, depois você consulta isso em casa com mais paciência, que você vai ver toda essa lista de obras da carne que são sugeridas para essas paixões carnais às quais ele está se referindo aqui no texto que nós estamos expondo hoje. A determinação é para que se abra mão dessas coisas, que lance fora, que não pratique. Essas coisas não são comuns entre nós. Embora, como homens e mulheres de carne e osso que somos, mesmo tendo nos convertido ao Senhor de nossas almas, enquanto estivermos com os pés nesse mundo, estamos sujeitos a cair nas ciladas do diabo armadas diante de nós e cometer todos esses tipos de pecado aqui. O que vai nos diferenciar do restante da população do mundo é que esses pecados já nos causam incômodo. Nós não nos alegramos na prática deles e nem somos anestesiados, insensíveis quanto à prática dessas coisas. Então, isso já é meio caminho andado para que o arrependimento aconteça, aquele que crê no Senhor caia em si e volte à prática das obras agradáveis a Deus imediatamente. Amém, amados? Então, a instrução é essa, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ora, amados, Jesus, a gente tem um ditadozinho engraçado, né? A gente ouve muito as pessoas incorrerem nos mais variados tipos de pecado e se justificarem, ou pelo menos tentarem se justificar dessa maneira. Ah, pastor, o senhor sabe como é que é, né? A carne é fraca, né? Sim, a carne é fraca. E o que se esperava era realmente isso, que o Espírito se sobressaísse à carne. Que a vontade do Espírito fosse mais forte que a vontade da carne. Mas esses pecados, eles vão acontecer e vão acontecer insistentemente, exatamente em virtude da carne ser mais forte do que o Espírito. Da carne dominar o Espírito. E aí está, como o texto aqui diz, estabelecida uma guerra contra a alma do servo de Deus, consolada em Deus, instruída por Deus, amando a Deus e as coisas que Deus estabelece, lutando contra essa carne aqui, que não quer saber de nada que agrade a Deus. Está estabelecida uma guerra. Não é você com seu irmão, você com sua mãe, com seu pai, não. É uma guerra de você com você mesmo. Tudo isso por quê? Pela dificuldade do lançar fora, do se abster dessas paixões carnais. Versículo de número 12. Agora vem a parte que diz respeito ao bom padrão de comportamento no meio da sociedade. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. O que nós dissemos na exposição ainda há pouco? Que alguns irmãos,
ao invés de, por meio do comportamento deles, outras pessoas serem estimuladas a procurarem a igreja, infelizmente, o que acontece com as pessoas é elas criarem asco, nojo, repulsa para com a igreja. Porque esses irmãos, ao invés de demonstrarem um procedimento exemplar, acabam mostrando um procedimento reprovável. Mas vamos à determinação do texto. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Tudo isso para quê? Naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O contexto segundo o qual Pedro está fazendo aqui essa exortação diz respeito a várias coisas quanto às quais os crentes eram acusados naqueles dias. Primeiro de tudo, eles eram acusados de causarem divisões e confusões no meio do povo. Onde tinha uma confusão, aquela confusão lá, os crentes que estão provocando. O pobre do Estevão está fazendo uma exposição das Escrituras e apedrejam o bichinho em praça pública, acusado de heresia, está lá uma confusão estabelecida. Pedro e João estão pregando no templo, são proibidos de fazer aquilo, eles insistem, levam uma taca, voltam, continuam fazendo a mesma coisa. Pedro vai preso, sai da cadeia, continua fazendo a mesma coisa. Então, são acusados de causar confusão, de provocar dissensões, aglomerações, tumultos no meio do povo. E, evidentemente, nós sabemos que essas acusações eram falsas. São acusados de instruírem o povo a não honrarem o imperador, a desonrarem os governantes. São acusados de instruírem o povo a não pagar tributo ao imperador. E tudo isso é mentira. Mas acusavam. São acusados da prática de idolatria, ou seja, quando estão exatamente combatendo a idolatria. Bom, por exemplo, se o imperador tinha que ser adorado, a imagem dele tinha que ser adorada como um deus, os crentes, então, se negavam a cometer essa loucura e eram acusados, então, de praticarem a idolatria ou um culto a um Deus inexistente, um tal de Jesus, do qual ouviam dizer que nasceu de uma virgem. Olha que loucura, o camarada nasceu de uma virgem, e que foi crucificado nos dias de Pôncio Pilatos, e que botaram ele na sepultura e ele ressuscitou e foi para o céu. Olha que loucura, quem vai acreditar num negócio desse? Quer dizer, olhem as acusações das quais os crentes eram vítimas. Fora outras tantas, quando falava em comer o corpo e beber o sangue de Cristo, eles eram acusados de praticar o canibalismo. Olha, cuidado com os tais de cristãos que tem por aí, que eles comem carne de gente e ainda bebem o sangue. Isso era uma acusação comum naqueles dias. E evidentemente que à medida que a notícia vai correndo, vai aumentando, eles eram acusados de comer carne de criança e dessas coisas mais absurdas. Vocês estão entendendo a sutileza no massacre das falsas acusações contra o povo de Deus? O cristianismo nasce perseguido, sobretudo por esse tipo de acusação e muitas outras que, se eu for ficar dizendo aqui, o dia amanhece. Como convencer o povo de que essas acusações eram mentirosas? Não bastava abrir a boca e dizer, olha, isso aí é mentira. As pessoas não acreditariam assim tão fácil. Isso era um desafio monstro. Qual a instrução dele? Mantenham exemplar o vosso procedimento no meio desse povo. Exatamente para quê? Para que naquilo que falam mal de vocês, como de malfeitores, eles sejam dissuadidos.
Que eles vejam que não, nós não somos malfeitores. Pelo contrário, eles vão observar as nossas boas obras. Obras não mais condizentes com aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, aquilo que eu quero, aquilo que eu prefiro, mas obras que digam respeito à vontade desse Deus que nós servimos. Amém, amados? Não é a minha vontade, não é o que eu gosto, não é o que eu quero, não é o que eu prefiro, não é o que eu acho legal, mas é aquilo que Deus determina. O grande barato disso aí ainda é que no Espírito Santo, mesmo que aquelas coisas não fizessem parte da nossa vida, agora nós praticamos e o Espírito Santo nos alegra o coração na prática das coisas que agradam a Deus. E ainda mais, coisas que nós fazíamos no passado e que imaginávamos que nunca viveríamos sem elas. Como eu serei feliz sem isso? É arrancado da nossa vida. Nós vivemos sem praticar mais aquilo que tanto desagradava ao Senhor. E mais uma vez, milagrosamente, no Espírito Santo, encontramos alegria e satisfação na prática dessas coisas. Ei, glória a Deus, hein, amados? Eita, Deus bom. E mais, para que observando essas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O dia da visitação é o dia da vinda do Senhor. E, amados, olha só. Só glorificarão a Deus no dia da vinda do Senhor Jesus os salvos do Senhor. Isso aqui é uma menção clara e direta que o apóstolo Pedro está fazendo do efeito que as nossas boas obras, o efeito que o nosso bom procedimento vai causar no meio do povo. O nosso bom exemplo, as nossas boas obras, a nossa conduta adequada vai contagiar outros para que sejam salvos também. Se as nossas boas obras, se as nossas obras não servem para salvar a nós mesmos, mas servem maravilhosamente bem para apontar o caminho da salvação para outros. Porque aqueles que são do Senhor vão identificar em nós a figura de seus irmãos em Cristo. É isso que ele está falando quando ele diz acerca de glorificarem a Deus no dia da visitação. Somente os salvos vão glorificar ao Senhor naquele dia. Os não salvos não terão a menor condição de fazer isso. Amém, amados? Daí, ele aponta vamos dizer, meios mais específicos nesse conjunto de exortações. No versículo 13 ele vai dizer, sujeitai-vos. Está aí um verbo no imperativo. Ou seja, é ordem, é determinação. Se sujeitem. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, ou seja, as demais autoridades que existem entre o povo, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Não é a única vez na Escritura ou no Novo Testamento que essa instrução está aparecendo, não. Aqui fica uma situação que carece meditação. Sujeitar-se a essas autoridades é determinação do Senhor e, ao mesmo tempo, um jogo de redobrada atenção para nós, a fim de que essa sujeição traga também algumas limitações. Porque nós não vamos nos submeter ao Estado quando as leis do Estado forem contra a palavra de Deus. Por exemplo, há pouco tempo cogitava-se a obrigatoriedade de igrejas celebrarem casamentos
homoafetivos, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Graças a Deus que o próprio Senhor que rege a história deu o seu jeitinho e esse povo já tem suas igrejas, as chamadas igrejas inclusivas, de maneira que nem a lei foi para frente e nem tampouco, ainda que fosse, haveria necessidade de brigar para que isso acontecesse, porque eu jamais celebraria uma união dessa. Eles têm seus próprios agrupamentos religiosos que tomam esse tipo de providência. Mas vamos supor que essa lei tivesse sido aprovada e fosse uma determinação. E se a lei previsse multa, prisão, cadeia, está aqui um pastor que desobedeceria à lei e seria multado, seria processado, seria preso, sem nenhum problema, ia para a cadeia numa boa, porque esse era um caso típico de desobediência ao Estado. Quando aquele povo se queixava de que os cristãos não adoravam a imagem do imperador, eles não estavam mentindo. Realmente, os cristãos não adoravam a imagem do imperador. Porque adorar a imagem do imperador é reconhecer o imperador como um Deus e incorrer na prática da idolatria. E muitos crentes perderam seus bens, foram proibidos de realizar suas práticas comerciais nos lugares, foram presos e, inclusive, mortos, porque se negaram a praticar essa obediência ao Estado. Tirando esses casos extremos, meus amados irmãos, vamos falar nas leis comuns a todo cidadão e que não envolvem quebra de mandamentos do Senhor. Todas as demais regras da sociedade têm de ser obedecidas por nós. É muito feio, é muito chato ver os servos de Deus, por exemplo, quando você vê nos noticiários aí, deputados, senadores e demais autoridades publicamente conhecidas como evangélicos, por assim dizer, sendo flagrados na prática de crimes, sejam crimes eleitorais, crimes de corrupção, ou sejam eles quais forem. Nos envergonha muito. Mas além de nos deixar envergonhados, ainda cumpre o papel inverso de não fazer com que os gentios, lá naquele dia da vinda do Senhor, glorifiquem a Deus, porque não se converterão em face desse mau testemunho. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Estão entendendo? Estão compreendendo? Amém? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Vocês se lembram do dia da crucificação de Jesus? Como chegou a hora dele ser entregue, ele sabia que os guardas estavam vindo e ali ficou. Pedro ainda pega a espada, corta a orelha de um dos soldados, o Senhor gentilmente pega a orelha, bota no lugar de novo. Ele tinha poder para isso, né? Explica para Pedro, não, Pedro. Se fosse por conta de espada, estava tudo tranquilo. O Senhor mandaria legiões de anjos aqui e eu não seria preso. Chegou a hora de eu ser entregue mesmo. E os soldados o conduzem. Olha o diálogo dele com Pilatos. Pilatos vai a Jesus com essas palavras: você sabe que eu tenho autoridade para mandar te soltar ou para mandar te matar. O que é que o Senhor Jesus diz a ele? Autoridade nenhuma você teria se do céu não te fosse dada. Ou seja, em outras palavras, Pilatos, você está aí para isso mesmo, meu querido. Foi para isso que Deus te colocou aí. Não pense que a autoridade é tua. Não é porque você é lindo, não é porque você é bonito, não é porque você é valente, não é porque você é cruel. Não! É porque essa autoridade que você tem do céu te foi dada. Então ele vai explicar no versículo 14 que essas autoridades são como que enviadas por Deus.
tanto para castigar os malfeitores, como para louvar os que praticam o bem, quando essas autoridades agem corretamente. Romanos, capítulo 13, vai apresentar essa mesma instrução quanto à nossa relação para com as autoridades. Em Romanos 13:1 ele diz: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Vou dar um exemplo típico. Lá para nós no sul, isso conta bem menos, mas aqui, principalmente numa cidade pequena, no interior de um estado nordestino, voga muito que normalmente os políticos que existem entre nós são parentes da maioria dos irmãos. Alguém aqui tem um parente vereador, ou que foi vereador, ou que um dia será um vereador? Alguém aqui tem um vínculozinho parentesco com os últimos prefeitos, de pelo menos dos últimos 50 anos, tem um sanguezinho com algum de vocês? Então é comum ter alguns que gostam de um, e automaticamente se gostam de um, já não gostam daquele outro, e assim sucessivamente. Então o que acontece? Atualmente é Paulo Henrique que é o prefeito, vamos falar dele. Então, se você gosta de Paulo Henrique, você está com Paulo Henrique, pronto e acabou. E quando a gente fala, vamos orar pelas autoridades, vamos, eu gosto do Paulo Henrique, então vamos, Senhor, abençoa o Paulo Henrique. Mas se você não gosta do Paulo Henrique, e você é chamado como igreja do Senhor, que determina isso para nós, orai pelas vossas autoridades. Aí você, não, mas eu não gosto do Paulo Henrique, então eu não vou orar por ele. Deixa eu explicar para você, querido. A palavra determina que você ore pela autoridade. Nós fazemos intercessões por todos os homens. Todos, sem exceção. Mas, independente disso, se você não gosta daquela determinada autoridade, daquele homem que está investido daquela autoridade, ore pela autoridade, amados. Há uma diferença enorme entre poder, entre autoridade e entre pessoa. Poder é, eu posso pegar uma criancinha dessa aí e bater nela? Posso. Por que eu posso? Porque eu sou mais forte do que ela. Olha o meu tamanho, olha o tamanho dele. Obrigado, meu amor. Isso é poder, ou seja, eu tenho poder, eu tenho dínamos, eu tenho força para pegar essa criança e bater nela. Mas eu tenho autoridade para isso? Sim ou não? Não tenho. Então, entendendo a diferença entre autoridade e poder, eu já citei várias vezes esse exemplo aqui. Você pega uma mocinha aí de 20 e poucos anos, dessas bem magrelinha, pesa aí seus 50 quilos, muito na marra, bota uma farda nela de policial, uma pistola na cintura, um apito na boca, e ela entra na frente de uma carreta carregada, pesando quase 100 toneladas, a 80 km por hora, e apita aquele apitinho, pip, bota a mão para cima e a carreta para. Se aquela carreta passa por cima dela, fica só o chicletinho no chão, né? O que foi que parou a carreta? Foi a força dessa moça? Com essa farda e essa pistola? Evidentemente a carreta parou por causa da autoridade dessa moça. Estão entendendo, amados, a diferença entre a autoridade? Foi a moça que parou? Não, foi a autoridade com a qual essa moça está investida que parou. Orai pela autoridade, abençoai essas autoridades, elas cuidam de nós. Evidentemente, boa parte delas fazem muito mal esse serviço. E eu posso garantir para você, queridos, que se a igreja orasse como deveria, muito provavelmente essas autoridades fariam um trabalho muito melhor do que o que tem feito. Lamentavelmente, a igreja se corrompeu, virou um sarapatel destemperado, que é uma tristeza, e a igreja imagina que então, para ela ter alguma representatividade, ela tem que eleger vereadores, tem que ter vereador crente lá na Câmara. Oh, meu Deus!
Ah, tem que ter deputado crente lá no Congresso. Não, o prefeito, essa cidade iria para frente se o prefeito fosse crente. Não é não, amados, isso não funciona assim. O que a gente tem visto são homens que, inclusive, alguns até bons, quando caem nesse antro denominado política, lá se corrompem e viram uma belíssima porcaria. Não vão cumprir com absolutamente nada daquilo que prometeram que fariam, até porque vão esbarrar em condições que não priorizam ou não privilegiam nem um pouco o fato desse vereador, prefeito, deputado ser um servo de Deus. Orar pela autoridade, honrar a autoridade, respeitar a autoridade, independente de quem seja o homem ou a mulher que lá esteja investido dessa autoridade. Amém, queridos? E ainda em Romanos, capítulo 13, no versículo 4, acerca do castigo para os malfeitores, que ele está dizendo aqui nesse texto, diz assim, ó, visto que a autoridade é ministro de Deus, a autoridade é o quê? Olha, ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, tenha medo, pode temer. Por quê? Porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Naquele tempo, espada, naquele tempo não existia revólver nem pistola. A arma que a autoridade portava era uma espada. E a espada não era para fazer cócega em ninguém, era exatamente para punir o malfeitor. Um policial, no exercício de suas atividades, ele está ali precisamente para proteger o cidadão de bem e, se necessário for, apagar o cidadão de mal. Evidentemente, eles têm treinamento para, na medida do possível, prender, a fim de que a justiça aplique a devida punição ao malfeitor. Mas caso esse perigo, o perigo que ele representa, ponha em risco sua própria vida ou a vida do cidadão de bem, ele está ali para isso mesmo. O policial não anda armado por enfeite, não. A maioria dos policiais com quem vocês conversarem adorariam não andar armado. É um objeto incômodo, é um objeto perigoso. Nesse calorão do Piauí, você andar com a porcaria de uma pistola na cintura, e tem que colocar roupa para isso. Então, amados, a autoridade é instituída pelo próprio Deus e com finalidades bem específicas. Punir o mal e louvar o bom. Abater o mal e exaltar o que é bom. Aí ele vem com a determinação. Você quer receber louvor da autoridade? Então proceda bem e não mal. Faça o que é correto e a autoridade vai te louvar. Porque se você fizer o mal, o texto lá vai dizer, não é debalde ou não é à toa que ela porta a arma. Romanos 13, versículo 3, para louvor dos que praticam bem, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Então faça bem e terás louvor delas. Amém, amados? O versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Amados, a maioria das coisas que as pessoas falam de mal sobre nós, elas falam motivadas por ignorância. Na verdade, elas não nos conhecem. Deixa eu falar um negócio para você para avivar a tua mente. Com certeza você, um dia, já teve medo de entrar na igreja dos crentes por variados motivos. Talvez o mais comum, olha, não vá lá não, que lá eles vão tomar seu dinheiro. Alguém já ouviu isso aqui?
Não vai lá não, que lá eles vão roubar tudo que você tem. Aquele povo é ladrão. Olha, pastor é tudo ladrão. Pastor é um bicho vagabundo que não trabalha e vive de tomar dinheiro de gente inocente. E você acreditava nisso. Você ouvia e acreditava. Outras igrejas, olha, não vai não, que lá eles têm uma reza, que você vai cair no chão gritando e babando, feito cão. Não vai lá não, que o negócio lá é feio. Você já ouviu isso, e você teve medo de vir à igreja com medo disso. Você acreditou nesse tipo de coisa. Agora imagine, hoje você está aqui, você está vendo que nada disso é verdade, embora existam igrejas onde essas coisas aconteçam, onde realmente pastores engordam à custa da exploração da fé alheia, mas vocês estão vendo que não é o nosso caso. Agora, quantas pessoas você imagina que tenham lá fora que nunca colocaram os pés aqui dentro, não têm a menor vontade de vir aqui, porque acreditam nisso? Elas pensam que isso é verdade. O quê? Vou lá nada, rapaz, conversa. Fora outras tantas coisas. Então, amados, essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem, ou seja, por fazer o bem, nós façamos emudecer, ou seja, calar a voz desses que ignorantemente pensam isso de nós. E, inclusive, levam essa mensagem para frente. Verso 16. Como livres que nós somos, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Amados, somos livres sim. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado. Mas, apesar de livres do pecado, somos servos do Senhor. E como servos do Senhor, nós temos, como o próprio termo está dizendo, um Senhor que está sobre nós. Nós não vivemos fazendo o que bem queremos, mas sim nos submetendo à vontade desse Senhor. Senhor, entenda como sendo nosso dono. Nós somos do Senhor Jesus. Nós somos de propriedade dele. Ele é nosso dono. Ele nos comprou e pagou caro, meus amados. Muito caro. A conclusão disso aí tudo é o versículo 17. Tratai a todos com honra. Nós não temos, amados. Você é servo do Senhor Jesus. Você é serva do Senhor Jesus. Nós não temos da parte do Senhor nenhuma recomendação para tratar mal a quem quer que seja. Uma marca nossa é tratar com o devido respeito, com a devida honra a todas as pessoas. Aí ele especifica: amai os irmãos. Amar os irmãos, servir os irmãos, literalmente estar junto com os irmãos, compartilhar todas as coisas com os irmãos. Temor a Deus, e somente a Deus, e mais ninguém. E também honra ao rei, honra às autoridades. Tirem da cabeça essa ideia de que eu não gosto desse camarada, não vou orar por ele. Ore pela autoridade que está sobre ele. Ore pela autoridade com a qual ele foi investido. Porque se ele é uma autoridade, essa autoridade que ele tem, do céu lhe foi dada. E se foi o céu que deu, nós precisamos honrar e respeitar. Amém, amados? Então, existe uma vida exemplar cristã. Existe um modelo de vida adequado cristão. E nós precisamos nos adequar a esse tipo de vida. Caso contrário, seremos meros cristãos nominais, religiosos, nada espirituais, e estaremos sob a mesma condição de ignorância para com Deus com a qual estivemos mesmo antes de adentrar a igreja.
Confie no Senhor e viva de modo digno do Senhor, em nome de Jesus.